22 anos. Ai, minha 22 anos. 22 anos. E a gente diz assim, se eu perder, eu adoro. Meu Deus. Se doer, eu adoro. Por que que a gente fala? A gente fala pela emoção. Que aqui a gente está envolvido numa nuvem de glória. A gente diz, mas amanhã. Amanhã. Ele está ali com 22 anos, passando uma luta, que para ele é uma luta muito grande. Muito grande. 22 anos eu estava numa luta tão grande. Tão grande. Que a minha vontade era morrer. A minha vontade era morrer. 22 anos. Casada, já com um filho no braço. É 22 anos. Mas isso não define o que Deus tem para a tua vida. Verdade. E se a igreja não for arrebatada, nós veremos o milagre que Deus vai fazer na vida dela. Em nome de Jesus. Porque Ele está aqui. Aleluia. E está sendo marcado o milagre. Porque quando a gente abre a boca e coloca diante do altar, o que Ele fez aqui foi colocar diante do altar a sua dor. É Deus. Conhece. Diante do altar a sua dor. E quando Ele coloca diante do altar a sua dor, na sua simplicidade, o que o Senhor, olha, como o Senhor vê isso e toma isso, você não pode imaginar. Meu Senhor. Na mesma dimensão, a bonequinha aqui pediu oração pro vô. Eu achei interessante, né? Interessante. Que as crianças, a igreja de hoje, não é de amanhã não. A oração dessa criança tem uma força sobrenatural. Aleluia. Sobrenatural, embora nós não valorizamos. E eu vi uma pastora estava falando sobre o fato de nós deixarmos as crianças, né? Ah, não vou levar não, porque perturba. Ah, eu vou deixar lá fora, vou deixar com a avó, vou deixar na rua brincando. Mas não vou levar para a igreja não, porque perturba, eu não consigo ouvir nada. Conclusão, ele perde o de melhor, porque esse tempo é o tempo da memória. Mesmo que ele se desvie, ele vai dizer, a minha mãe, a minha avó me levava, me dizia. Eita, Jesus. Aleluia. E ele vai crescer com um temor. Verdade. Porque aqui ela está aprendendo, ela está ouvindo, ela vai questionar, ela vai perguntar, mas ela vai crescer com uma dimensão diferente de quem não vem aqui. Aleluia. Porque o momento é único. É verdade. Amanhã já é outro dia, Verdade. é outra luta para vencer. Por isso nós somos gratos ao Senhor. Porque Aleluia. tudo que nós vivemos tem um porquê e tem um para quê. É verdade, Jesus. Eu, quando volto ao passado, não me lamento. Estava falando isso para a Maria hoje. Não lamento. As perseguições, as afrontas. Eu estava contando para ela uma história de um tempo que nós fomos perseguidos para ir à igreja. Porque meu pai casou de novo e eu ouvi contar isso não. Mas a família da minha madrasta queria pegar a gente. Então a gente não podia sair para ir à igreja porque eles queriam bater na gente. Então são muitas situações que a gente vai vivendo e às vezes a gente chega um tempo da nossa vida que a gente diz, não tem jeito. Porque, gente, eu já vi, meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia, é todo mundo na mesma base de sofrimento e não vai mudar. Mentira. Pode mudar. É isso que Deus quer falar conosco, Oh, glória. que eu vou simplificar dentro daquilo que Deus me deu. Lucas, capítulo 8, verso 37. É um livro fácil de achar, porque está no Novo Testamento, né? É os primeiros livros do Novo Testamento. E é uma história que vocês já ouviram muito falar. Lucas, capítulo 8, versículo 37. Eu não vou ler o texto todo, vou ler só 37 e o 39. Amém.
Diz assim a palavra do Senhor. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. 39. Torna para a tua casa torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aleluia. Esse texto, irmão, resume tudo que você ouviu até aqui. A nossa mente hoje sobrecarregada pelos sistemas, ataques, a gente não guarda muita coisa. Mas aquilo que é necessário para você viver, você vai guardar. Aleluia. Nesta narrativa está contando a história de Jesus libertando um homem de Gadara, chamado endemoniado gadareno, que é o tema da leitura. Meu Deus. Conta a história que este homem vivia atormentado por demônios. Meu Deus. E quando eles estavam no caminho, as pessoas davam a volta, porque eles eram agressivos, né? Lucas fala de um homem só, mas Mateus e Marcos fala de 2. Meu Deus. Possuídos por demônios. Eles agrediam, machucavam, gritavam, faziam algazarra. Imagina, que a gente chama de loucura hoje. É louco. Do lado da minha casa tem uma padaria. Tem uma moça que anda lá no bairro que eu moro, que as pessoas costumam ter um pouco de medo dela, porque ela se cismar com você, ela te bate. Misericórdia, Jesus. Ela olhou para você, cismou com você, ela bate. Então, teve um dia que eu entrei na padaria e ela estava lá em pé. E a menina dona da padaria já tinha pego uma vassoura e colocado assim do lado dela. Tipo assim. Qualquer coisa. E ela em pé parada. E eu falei, o que você quer? Ela falou, eu quero dinheiro, quero café. Eu pensei que ela queria café, mas ela queria o dinheiro. Aí eu falei, se você quiser o café, eu te dou o café. Aí a menina falou, eu já dei o café para ela. Ela já tomou café, já comeu 2 ou 3 pães, ela já tomou o café, que a gente dá sempre café quando ela vem. Aí eu falei, você quer o quê? Ela queria o dinheiro. Falei, já que você quer dinheiro, eu não vou te dar dinheiro. Eu te daria a comida para você comer. Você não quer, então não tem. E fui-me embora. Mas a menina estava apavorada com a moça, porque ela achou que a moça ia agredir alguém. Então ela estava com a vassoura ali. Você imagina esses homens. Meu Deus. A Bíblia relata que eles, possuídos por demônios, eles ficavam de uma forma tão tremenda que muitos homens seguravam e não conseguiam contê-los. Amarravam eles com grilhões e eles arrebentavam. Toda a população tinha medo daquele homem. Mas Jesus chegou. Eita glória. Jesus entra na cidade. Aleluia. E quando Jesus chega na cidade, os demônios sentem de longe que Jesus está chegando. Meu Deus. E eles se apresentam a Jesus. O que tu veio fazer aqui? Veio perturbar-nos. Jesus não dirigiu a palavra para ele, porque ele é audacioso. Meu Deus. Ele é audacioso. Ele acha que ele tem poder sobre todas as coisas. Meu Deus. Mas quando eles viram Jesus, eles, os demônios que estavam naquele homem, que diz o texto que era uma legião, Jesus não perguntou quem é você, quantos vocês são,
O que é que vocês vieram fazer? Quem te mandou? Porque tem esses rituais por aí. Eles é que interrogaram Jesus. O que é que tu veio fazer aqui? Meu Deus. Porque quando Jesus chega, incomoda. Aleluia. E foi ministrado aqui que Pedro, quando ele foge, porque, gente, quem não fugiria? Meu Senhor. Quem não fugiria? O exército romano não era um exército que brincava, vamos fazer uma cosquinha e botar ali, não. Cortava a cabeça. Meu Deus. É fácil você dizer que Pedro fugiu, que era covarde, mas ele cortava a cabeça. Meu Deus. Por isso que Jesus estava dizendo assim, vocês vão se escandalizar de mim. Porque se tu é o mestre, tem poder, tu faz milagre, cura, expulsa demônio, ressuscita mortos, como é que você se deixa ser preso? É, Jesus. É o que acontece conosco. Nós temos, segundo a palavra, poder e autoridade como Jesus tinha. Meu Senhor. Mas nós não sabemos usar. Quando os demônios se manifestam, a gente se intimida. Meu Deus. Porque nós costumamos achar que eles têm mais poder do que a gente. Misericórdia. Não é assim? Por isso que se usa muitos rituais com demônios para chamar atenção. Meu Deus. Porque nós somos covardes o bastante para aceitar que eles são mais poderosos que nós. Aí todo mundo, nossa, olha, está dizendo que vai fazer isso. Vai dizendo que está fazendo aquilo. Olha, diz que vai me matar. Se o Senhor falar aqui alguma coisa forte, todo mundo fica revoltado. Mas se o diabo falar assim, eu vou te matar, pronto. Falta pagar para ele mudar a sentença. Meu Senhor. É Deus. Forte. Porque nós não acreditamos no poder que o nosso Deus tem. Meu Deus. Por isso que a gente sofre. E isso aconteceu com Pedro. Ele andou com Jesus. Você não está andando com Jesus? Meu Aleluia. Andou com Jesus, viu os milagres, viu o Senhor Jesus sentava com os discípulos e explicava, porque ele pregava por parábola, porque ele sabia da mente da multidão, Meu Deus. que não estavam interessados em salvação, não estavam interessados em Jesus, eles estavam interessados no que Jesus fazia. Meu Deus. Então Jesus falava com o povo em parábola, eles não entendiam e continuavam seguindo a Jesus, recebiam o milagre e continuavam com a mesma vida. Quando Jesus sentava com os discípulos perguntavam, Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso? E aí ele explicava. E ele diz claramente na sua palavra, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Meu Deus. Mesmo assim, você encontra os discípulos com medo, inseguros, com todo esse ensinamento. Não é diferente hoje para nós. Porque nós estamos na mesma situação. O sistema nos oprime. O que Roma fazia? Oprimia. Jesus chega dizendo, eu vou mudar. Como é que eu vou acreditar nisso? Meu Deus. Um homem magrelo fez sem sentido. Andando pela cidade dizendo que fazia milagre. E que ia mudar a situação do povo. A Bíblia fala que ele era assim. Ele não era bonito de olhos azuis. Porque da terra que ele era, ele devia ser meio moreninho, queimado do sol. Magrelo, porque não tinha aparecido nem formosura. Aí ele está pregando arrependimento, Meu libertação, mudança de posicionamento. Como é que eu vou mudar? Se eu estou acostumada a ações que eu veja. Meu Deus. Os deuses da época só mudaram de nome. Mas eles continuam trabalhando da mesma forma. E o Senhor Jesus vem mostrando a revelação do reino de Deus. Aleluia. Não a revelação da terra. Meu Deus. Só que humanamente a gente quer a revelação da terra. É sobre isso que nós falamos aqui. Eu passei fome. Não vou dizer que eu passei fome, passei muita necessidade.
Porque fome é quando você não tem nada, nem água, né? Com a farinha mexida. Passei muitas necessidades, muitas privações. O sonho da menina é crescer e ter o quê? Banquetes e palácio. Todo mundo sonha com isso, com coisas boas. Casa boa. Você pode, né? Às vezes eu entro no mercado hoje e eu falo assim, Jesus, eu nem quero comprar nada. Porque, graças a Deus, no momento, não estou necessitando comprar. Mas a gente começa a pensar naquilo que a gente não teve e até compra sem necessidade. É verdade. Porque nós estamos presos ao sistema terra. Crescimento, terra. Movimento da terra. Meu Senhor. Mas Jesus veio pregando o reino. Céus. Verdade. Reino do céu não tem nada a ver com a terra. Só que o reino dos céus é para quem está na terra. Meu Deus. Está na terra e não vive como os da terra. Grande Deus. Aí Jesus chega naquele lugar, que eu tenho um negócio aqui, mas que eu não vou usar. E aquele demônio diz, que tenho eu contigo? Meu Senhor. Vieste atormentar-me? Ele mesmo se posicionou. Não me atormente. Ah, você quer me expulsar? Jesus não falou nada. Não tinha falado nada ainda. Ainda não. Manda que eu vá ter com os porcos. Ó Senhor do céu. Os judeus não criavam porcos. Porcos simbolizava podridão, maldição. Os judeus não criavam porcos. Quem criava porcos eram os gentios. Manda que eu vá para os porcos. E aí, o Senhor falou, é isso que tu quer? Vai. Meu Senhor. É isso que tu quer? Vai. Todos aqueles demônios entraram nos porcos, eram tantos demônios que os porcos não suportaram. Eles só se precipitaram no precipício porque eles não suportaram a força maligna que era. Meu Deus. E se precipitaram lá. E o homem foi Libertos. Oh, glória. A gente diz, glória a Deus, que maravilha. Só que toda a cidade ficou sabendo disso. Era uma manada de porcos. Então tinha um criador. É verdade. Segundo o texto, a história, a cidade vivia disso. Meu Deus. Da venda dos porcos. Aí Jesus o que faz? Mata os porcos. Ele está preocupado com as coisas da terra? Ele está preocupado com as coisas Do alto. Só que a humanidade está presa nas coisas terrenas. Meu Deus. Quando aquele povo sabe disso, ele não se preocupa com milagre. Ninguém vai se preocupar com o que você está vivendo. Meu Senhor. Ninguém vai se preocupar se você recebeu milagre ou não. É verdade. Ninguém quis saber do endemoniado. Eles ficaram furiosos porque os porcos morreram. Meu O que tinha mais valor? mal. A vida de um homem ou os porcos? Quando Jesus chega na nossa vida, irmãos, a sociedade vai te rejeitar. Jesus. Porque a podridão, a imundície do pecado tem muito mais valor Meu Deus. do que a libertação, a santificação, a purificação de Cristo Jesus. Aleluia. O que aquele povo faz? Expulsa Jesus da cidade. Eita, papai. Expulsa Jesus da cidade. Meu Deus. A mensagem introdutória é a mesma. É verdade. Jesus está sendo entregue para morrer
E o povo está apavorado, principalmente os discípulos, porque eles eram seguidores de quem? Se você me segue, parece comigo. Se eu estou sendo atacado, o próximo é quem? É verdade. Meu Jesus. Sou eu. Mas a decisão de viver o milagre não é da multidão, é minha. Verdade. É verdade. A multidão pode estar escolhendo a podridão, que é os porcos. Meu Deus. Mas o homem escolheu ficar com Jesus. Aleluia. E ele começa a dizer: eu quero ir contigo, eu quero ir contigo, eu quero caminhar contigo, eu quero ir aonde você for. Meu Senhor. Mas Jesus se volta para ele e diz assim: torna-te para a tua casa. Glória a E Deus. conta, não a desgraça, não as perdas, não o passado, porque isso não te define. Conta os quão grande coisa fez o Senhor por ti. Amanda, Nádia. Ai, Jesus. É Deus. O Senhor está dizendo: eu já entrei, já mandei os demônios embora, agora sai para tua família e conta quão grande eu sou, o Deus da tua vida. Porque aquilo que você perdeu, eu restituo. Oh, Aleluia. glória. Glória. Tu és O maravilhoso. milagre de Deus não está no que se perdeu, Meu Deus. está na vida de um homem. Amém, Jesus. Porque a gente às vezes não valoriza É verdade. a gente quer, multidão. Misericórdia. Por isso, muitos estão aceitando os porcos. Não, Jesus, vai embora. Vai embora, sai daqui, porque com esses porcos eu ganho muito. Meu Deus. Eu não quero o envolvimento da santidade, da libertação, da purificação. Eu quero continuar no meio da multidão, porque eu vou receber da mesma forma. Meu Deus. É Deus. Mas o Senhor está dizendo assim: o que você viveu, o que você está vivendo, não te define. O que te define é o que aconteceu com esse homem. Ele já não é mais um endemoniado. Agora ele é um missionário. Aleluia. Ele é um missionário. Oh, Jesus maravilhoso. Porque ele já estava destruído. Agora ele tem vida. E ele sai dali. Está escrito aqui. Ele foi apregoando por toda a cidade. Com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aleluia. Tu és maravilhoso. Todos nós vamos ter tristeza. E eu vou te dar uma notícia ruim. Daqui para frente pode ser pior. É verdade. Porque você é representante dele. Aleluia. Você se parece com ele. Você tem a cara dele. Quando se levantar lá em Brasília, ele vai apontar você. É Deus. Meu Jesus. Mas o que te define não é a situação que você está vivendo. É Meu Jesus. Deus. O que te define é quão grandes coisas Oh, tem feito o glória. Senhor. Oh, glória. Ele é o Deus da porta. Ele é o Aleluia. Deus da cura. Ele é o Deus da transformação. Verdade. Ele é Deus que muda a história. Ele é Deus que cura a depressão. Aleluia. Ele é Deus que cura câncer. Ele é Deus que Eita, cura a coisa AIDS. linda. Ele é o mesmo. Mas eu preciso crer nisso. Que o que me define não é quem eu sou, na minha fraqueza, na minha incapacidade, não. É o que Ele é Aleluia. na minha vida. Amém, Jesus. É E ele Deus é. tremendo. Oh, Aleluia. O glória. Deus da tua vida. Eu Oh, creio. glória. Aleluia. E Ele está Oh, dizendo: Jesus. levanta e apregoa com Amém, grandes Jesus. coisas Aleluia. tem feito Ele por ti. Oh, Oh, Deus aleluia. Jesus maravilhoso. abençoe. Aleluia. Te guarde, te renove nesta noite. Que você seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia, louvado Aleluia. seja o nome do Senhor. Seja cheio. Glória, glória, Seja glória, glória. cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, glória.